Se você gosta do campeonato inglês, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou o Caio e esse é o 11 da 29ª rodada da Premier League 2025-2026. É aqui que a gente escala os melhores a cada rodada do campeonato inglês de futebol. Goleiro. Eu fiquei em dúvida entre o Ramsdale do Newcastle e o Hermansen do West Ham, mas para essa rodada o contexto vai pesar a favor de Aaron Ramsdale do Newcastle United. O Nick Pope não vinha bem e o Ramsdale assumiu a titularidade contra o Manchester United lá no St. James Park. Se não fosse pressão o suficiente, o Ramsey foi expulso no finalzinho do primeiro tempo, deixando o Newcastle com 1 a menos. O Ramsdale teve 4 defesas no jogo, mas 2 delas, pelo nível de dificuldade, foram determinantes. Uma na cabeçada queima-roupa do Yoho e depois no chutaço de fora da área do Zirkzee, quando o jogo ainda estava 1 a 1. Essas defesas dele proporcionaram para os Magpies a oportunidade de fazer no finalzinho o gol da vitória do jogo, que você vai ver, é claro, lá no final do vídeo. E apesar de eu achar que ele poderia ter se saído um pouquinho melhor no gol do Casemiro, Ramsdale é o nosso goleiro para essa rodada. Zagueiros. O primeiro da nossa linha de 3 zagueiros é James Hill, do Bournemouth. No empate em 0 a 0 contra o Brentford, Hill teve 9 duelos ganhos, 3 recuperações de bola e 11 cortes, além de 3 interceptações que ajudaram o placar do jogo a continuar zerado. Centralizado, temos outro James Tarkowski, do Everton. Defensivamente ele não foi tão decisivo, mas contra o Burnley foi ele quem abriu o placar. Aos 32 minutos, mais um James. Dessa vez o Garner cobrou a falta lá na área e lá na segunda trave tava o Tarkowski para cabecear pro gol e abrir o placar pros Toffees. Fechando nossa zaga, temos Gabriel Magalhães, do Arsenal. Contra o Brighton fora de casa, o zagueiro brasileiro teve 7 duelos ganhos, 2 recuperações de bola, 2 chutes bloqueados, 14 cortes e ainda salvou o Arsenal de tomar o empate. Depois da saída errada do Raya, a bola chega pro Baleba, que dá uma cavadinha linda por cima do goleiro, mas lá tava o Big Gab para evitar o gol do Brighton. Importantíssima vitória do Arsenal na temporada. Meio campo. O nosso meio-campo começa com Rodri, do Manchester City. Manchester City e Nottingham Forest empataram em 2 a 2 lá no Etihad Stadium. O City buscava a vitória a todo custo porque segue na caça do líder Arsenal. E quem abriu o placar foi o Semenyo. Mas olha o golaço que o Gibbs White fez para empatar o jogo. De calcanhar, no contrapé do Donnarumma. Que isso, sacanagem. E 5 minutos depois, cruzamento do White-Nohi para a área e Rodri de cabeça colocou o City na frente de novo para manter a esperança viva. Mas vocês já sabem que o jogo terminou em 2 a 2. O responsável por isso foi Elliot Anderson, do Nottingham Forest. Ele tabela com o Hudson-Odoi e bate bonito para fazer um golaço e deixou tudo igual no Etihad. Um gol que machuca muito os planos do City pro resto da temporada. E por conta desse 1 ponto conquistado, o Nottingham Forest segue vivo na briga contra o rebaixamento. É o primeiro fora da zona com 28 pontos. Fora que o Anderson teve 11 duelos ganhos, 6 recuperações de bola e 4 desarmes contra o time do Guardiola. Ao lado dele, temos o brasileiro André, do Wolverhampton. Sim, senhoras e senhores, os Wolves venceram mais uma. A segunda vitória seguida na Premier League. A vítima dessa rodada foi o Liverpool. O André foi o responsável direto pela vitória dos Wolves. Foram 7 duelos ganhos para ele, 11 recuperações de bola e mais 3 desarmes. Tá bom ou quer mais? Quer mais? Aos 93 minutos, depois da saída errada do Alisson, Tchatchoua deixa de cabeça pro André. O brasileiro com liberdade chuta de esquerda, a bola desvia no Joe Gomes e vence o goleiro do Liverpool. O primeiro gol na Premier League pro André depois de 2 anos de Wolverhampton. O Wolves pode até cair, mas se cair, vai ser com honra. Mais um time que briga na parte de cima da tabela a ser derrotado pelo Lobo Mau. Quem tem medo do Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau. Quem tem medo do Lobo Mau, Lobo Mau. Fechamos o nosso meio campo com Adam Wharton, do Crystal Palace. Contra os Spurs, lá no Tottenham Hotspur Stadium, as Águias venceram por 3 a 1 num final de primeiro tempo maluco. E teve de tudo. Gol anulado do Palace, o Tottenham abriu o placar, mas teve o Van de Ven expulso. E aí, antes do final do primeiro tempo, o Palace construiu sua vantagem.
O Wharton teve 2 assistências no intervalo de 10 minutos. Aos 46, depois da roubada do Gessan, Wharton recebe e serve Jorgen Strand Larsen, que chutou entre as pernas do goleiro Vicário. E aos 52, ele deu um tapa maravilhoso para um dos nossos atacantes. Atacantes. Pela ponta direita, Ismaila Sarr, do Crystal Palace. O nosso meia Wharton recebe de costas, gira e de esquerda dá um passe na medida para Sarr. Entre os zagueiros, dá um toquinho sutil para fechar a conta do Palace. E antes disso, foi ele quem sofreu o pênalti que gerou a expulsão do Van de Ven. Ele mesmo foi para a bola e frio, gelado, deslocou o Vicário para empatar o jogo. 2 gols e uma expulsão gerada pelo nosso atacante para afundar o Tottenham numa crise maior ainda. Na ponta esquerda, temos ele, o dono de um dos nomes mais legais da Premier League, Crysencio Summerville, do West Ham. Na importantíssima vitória do West Ham por 1-0 dentro da casa do Fulham, foi ele quem decidiu. Lançamento pra frente, o Leno sai, mas ele e o Bassey ficam na indecisão. O Bowie se aproveita e toca a bola pro Summerville, que avança, dá um drible no Bird e coloca no cantinho para fazer o gol da vitória dos Hammers. Os Hammers que também seguem vivos na briga contra o rebaixamento. Agora, eles têm os mesmos 28 pontos do que o primeiro fora da zona, o Forest. Fechando o nosso ataque e os nossos 11, temos João Pedro, do Chelsea. O Chelsea foi até o Villa Park e enfrentar o Aston Villa num confronto direto pelo G4 da PL. O Villa saiu na frente com esse golaço de letra de outro brasileiro, o Douglas Luiz. O primeiro dele desde o retorno ao Villa, mas a noite era do Brazuca dos Blues. Baita lançamento do Enzo Fernandes pro Gusto, que cruzou pro JP fazer o primeiro dele. 1-1. O Enzo recebe do Garnacho e dá um toquinho pro João Pedro cavar pra cima do Dibu Martinez. Um golaço pra virar o jogo pro Chelsea. E para completar a goleada, o Palmer, que fez o terceiro, deu um lançamento perfeito pro Garnacho sozinho na ponta. Ele cruza na área para consagrar o JP, que marcou o seu primeiro hat-trick na Premier League. 3 gols na vitória de virada e goleada do Chelsea fora de casa por 4-1. João Pedro é o MVP dessa 29ª rodada da Premier League. Menções honrosas. No 11 da 29ª rodada, temos 2 menções honrosas que poderiam ser chamadas de menções decisivas. Primeiro, Murilo, do Nottingham Forest. Literalmente no último lance do jogo, o Bernardo Silva recebe na área, começa um bololô, a bola fica pro Savinho, que chuta pro gol. O zagueiro Murilo tava lá em cima da linha para evitar o gol da vitória do Manchester City. Um lance tão decisivo que pode ter decidido o futuro dessa edição de Premier League. Enquanto o Arsenal, que venceu o Brighton fora de casa, chega a 67 pontos, o City, com o empate, tem 60, mas tem um jogo a menos. Agora, o William Osula, do Newcastle United. O jogo entre Newcastle e Manchester United estava empatado em 1-1 até os 89 minutos de jogo, até que Osula intercepta o Bruno Fernandes, deixa pro Trippier e dispara. E dispara mesmo. Ele recebe a bola na ponta, quase perde o equilíbrio, pedala bonito pra cima do Malásia, limpa e chuta colocado para fazer um golaço no St. James Park. 22 aninhos, o segundo gol dele na Premier League e foi um golaço sensacional que explodiu a torcida dos Magpies e acabou com a invencibilidade do Carrick sob o comando do Manchester United. E esses foram os 11 da 29ª rodada da Premier League 2025-2026 e a gente agradece demais a você que assistiu até aqui. Deixa agora o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo quem você acha que até agora é o grande craque da Premier League. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, @11 da rodada, tudo junto e por extenso. A Premier League volta no dia 14 e com o final da rodada, o 11 volta também. Confira aí os jogos da 30ª rodada. Tamo junto e até logo!